Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. Primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2025. Que alegria, que graça, né, do nosso Senhor Jesus nos permitir viver mais um ano. Então, quero desejar já um feliz ano novo para você, que esse ano seja um ano repleto de bênçãos na sua vida, seja um ano de muito crescimento, de muito aprendizado, mas acima de tudo, que seja um ano em que Jesus seja o centro de sua vida, que Jesus seja de fato ali o piloto, né, desse carro que é a sua vida, né, que Ele possa dirigir você durante esse ano, e tenho certeza que se você deixar isso acontecer, sua vida será muito abençoada, tá bom, querido? E pensando nisso, o fato de ser o primeiro dia do ano, estamos iniciando 2025 hoje, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre como viver para agradar o nosso Senhor nesse ano de 2025, tá bom? A mensagem de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, dicas aqui da Palavra de Deus de como que nós possamos viver, né, para agradar o nosso Deus nesse ano de 2025 e o resto da nossa vida, né? Nós que acreditamos no Senhor, que temos fé em Deus, o nosso objetivo como cristãos que busca ser fiel ao Senhor é viver uma vida que agrade ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, tá bom, querido? Antes eu gostaria de lembrar os irmãos que nesse domingo, dia 5, teremos o nosso primeiro domingo de oração. Estamos com um propósito nesse ano de 2025, o primeiro domingo de cada mês, vamos estar nos reunindo como igreja, né? 8h30 da manhã no templo, para orarmos juntos pelo o mês, né? Pelo ano, pela congregação, pelos irmãos, pelas famílias, pelas pessoas que visitam ali a igreja. Então você pode unir conosco, primeiro domingo de cada mês, para orar em favor da nossa igreja aqui do Campinho, tá bom? Então, esse domingo agora já temos o primeiro encontro desse ano. Venha orar conosco, amém? Na semana que vem também nós teremos a semana de oração. Estamos indo para o nosso 3º ano de semana de oração, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, pelo Instagram da nossa igreja, Igreja de Cristo do Campinho. Só procurar lá no Instagram e nós vamos estar fazendo a live toda manhã, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, para estarmos orando em favor desse ano, que esse ano possa ser uma bênção para a nossa igreja, possa ser uma bênção para a nossa comunidade aqui do Campinho, e que nós possamos ser abençoados e abençoadores, né, de outras pessoas por causa do amor de Jesus. Tá bom? Então são esses dois avisos que nós temos. Se você também puder e quiser estar orando também, o Jefferson, né, e a Dani, as crianças vão estar voltando de férias na semana que vem, que Deus possa trazer eles em segurança, na santa paz do nosso Senhor Jesus. E é isso, vamos começar nosso tempo de mensagem. Então, 2025, vivendo para agradar o nosso Senhor, tá bom? Baseado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vou ler agora o versículo 1 e 2, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse ano que está se iniciando hoje, o ano 2025. Nos ensine, Pai, nos dê a sabedoria, Pai, necessária para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor nesse ano, Pai. Esteja conosco, esse é o nosso convite ao Senhor para esse ano, que o Senhor permaneça próximo de nós, que nós possamos, Pai, por meio da Tua Palavra, viver uma vida que agrada ao Senhor.
É em nome santo do teu Filho amado Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém, queridos. Então, viver para agradar o Senhor faz parte do último e mais importante processo de salvação. Ao perseverar. Se você estudou a Bíblia aqui com alguém da Igreja de Cristo Campeão, vai ver a mão da fé, né? É o quinto e último passo para a salvação, que é a perseverança. Então, nós cristãos precisamos viver de uma forma que agrada ao Senhor. Por quê? Porque é viver de acordo com o caráter de Jesus. Se nós queremos viver de uma forma que agrade a Deus, automaticamente nós estamos desejando viver uma vida igual ou parecida com o caráter do nosso Salvador Jesus. Em 1 João 2,6 vai falar o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se eu afirmo que eu ando com Jesus, eu tenho que... se eu afirmo, né, como o versículo fala que eu afirmo que permaneço em Jesus, eu devo andar como ele andou. Então, que esse ano 2025 nós possamos, de fato, andar como Jesus andou. Se é que nós queremos agradar o Senhor. Ou você está querendo agradar terceiros, querendo agradar pessoas, querendo agradar familiares, amigos, chefes. Então, ou você quer agradar o Senhor. Então, se nós queremos agradar o Senhor, nós devemos andar como Cristo andou. E andar como Cristo andou é andar de acordo com o seu caráter. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. Se eu quero andar de uma forma que agrada ao Senhor, eu tenho que andar conforme o caráter de Cristo. Precisamos andar como Cristo andou. Precisamos viver como Cristo viveu. Ou estaremos nos enganando e vivendo um falso cristianismo. Então, pense nisso. Se eu não estou vivendo como Cristo, se eu não estou andando como Cristo andou, se eu não estou vivendo como Cristo viveu, eu estou enganando. Eu estou vivendo um falso cristianismo. O cristão que não tem característica do caráter de Jesus, ele está sendo um falso cristão. Ele está sendo um enganador, um mentiroso. Tá bom, queridos? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo está elogiando a igreja porque eles estão fazendo justamente o que lhes foi ensinado. Viver para agradar a Deus. Isso é um marco, né, na obra missionária de Paulo. Ele tinha esse dom, né, de fazer com que as igrejas tivessem um olhar para o Senhor, para Deus, não para ele. E quando tentaram fazer esses grupinhos, né, dentro da igreja, lá em Corinto, Paulo imediatamente vai repreender aqueles irmãos, falar que o que eles estão fazendo está errado. E Paulo chega até a falar: por acaso foi eu que morri por vocês? De forma alguma. Então Paulo tinha esse dom, esse talento de unir a igreja para que Jesus seja o centro, não Paulo o centro. Então Paulo nunca vai tomar o centro das coisas na igreja. Ele sempre vai deixar claro que quem é o centro é o Salvador Jesus. Então isso faz parte daquela pessoa que vive para agradar o Senhor. Quem vive para agradar o Senhor, Jesus é o centro da vida. Então que esse ano 2025 nós possamos de fato deixar Jesus ser o centro da nossa vida. Paulo também está exortando a igreja, né? Está animando os irmãos a crescerem nisso cada vez mais. Crescer cada vez mais. Paulo está dizendo aqui indiretamente, a igreja não é lugar de acomodado. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Irmãos, a gente tem que buscar avançar. Se eu já estou 5 anos, 10 anos na igreja,
e continua da mesma forma que estava no primeiro ano, tem alguma coisa errada. Você precisa crescer, precisa amadurecer, precisa dar frutos. E é isso que Paulo está aqui incentivando os irmãos de Tessalonicenses. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. Que vocês continuem crescendo nesse ano 2025, que está iniciando hoje. Vocês continuem amadurecendo, continuem dando frutos ao Senhor. Se você ainda não dá, que você passe a dar frutos ao Senhor. Tá bom? Nós vamos analisar aqui 3 áreas de nossas vidas em que precisamos crescer cada vez mais. Que você possa crescer abundantemente nessas 3 áreas. Deus só vai se agradar cada vez mais que você cresce nessas áreas. Você só vai dar mais, vai só agradar mais o nosso Senhor. Tá? Então, vou dar três áreas importantes aqui de nossas vidas que nós precisamos crescer cada vez mais no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu separei aqui é vivendo em santidade. Então, que nesse ano 2025 você possa ter em mente viver em santidade. O que é isso, Thomas? Viver em santidade. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos seguintes, né? A gente leu do 1 ao 2, agora vamos ler do 3 ao 8. Fala assim, Paulo: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Olha só, aqui Paulo está falando assim: se você não dedica a sua vida a viver uma vida santa, de santidade, se você fica inventando murmurinhos, se você fica de mentirinhas, de grupinhos com seu irmão, se você fica buscando vingança contra seu irmão, Paulo está falando, ó, vocês não estão rejeitando pessoas, vocês estão rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus. Nisso da leitura ele fala, né? Pois a santidade de Deus é a santificação de vocês. Então, gostaria de destacar aqui o ponto central, né, da fala de Paulo, que é a vontade de Deus que eu viva em santidade. E que foi para viver assim que Deus me chamou. Deus me chamou para viver em santidade e Ele te chamou para viver em santidade. Faça uma autoanálise agora mesmo. Como você tem vivido quando o assunto é santidade? Como você tem vivido? Irmãos, viver em santidade está diretamente ligada à capacidade de negar a si mesmo, recusar os pecados da carne, imoralidade sexual, desejos desenfreados, controlar o próprio corpo. Você consegue controlar o próprio corpo? Hoje eu não vou beber refrigerante. Hoje eu não vou comer comida tal. Hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu sei que me prejudica. Hoje eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou falar mal. Você consegue refrear os impulsos do seu corpo? Então, santidade está ligada a isso. Capacidade de você ter autocontrole e você negar o que é ruim. É possível, irmãos, olha só, é possível a pessoa ser batizada, ser frequente nos cultos e não estar vivendo em santidade. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque elas estão vivendo como os pagãos. Como que os pagãos viviam? Eles não conhecem a Deus. Os pagãos eram aqueles que não conheciam a Deus.
É como se fosse um vizinho que você sabe quem é, mas não conhece, não tem intimidade. É aquele vizinho que você só vê passando na rua, entrando e saindo de casa, nunca conversou, nunca falou com ele. Então você o conhece, mas não tem intimidade. Assim são aqueles cristãos que não têm santidade, que não vivem em santidade, que não se preocupam em viver em santidade para agradar o Senhor. Eles até conhecem Deus, sabem até quem é, mas não têm intimidade, não tem relacionamento, não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra de Deus. Não seja esse cristão no ano de 2025. Você pode até ter sido em 2024, mas Deus está te dando a oportunidade, nesse ano de 2025, de ser um cristão verdadeiro, um cristão íntimo de Deus, um cristão que vive em santidade. Irmãos, é possível viver em santidade e desconhecer Deus. Quer dizer, é impossível. Olha só, é impossível viver em santidade e desconhecer Deus. À medida que crescemos no conhecimento de Deus, que nos aproximamos de Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, a tendência é que o nosso nível de santidade também cresça. Quando somos íntimos de Deus é quando estaremos mais fortes para dizer não aos pecados da carne, aos pecados carnais, inclusive que Paulo cita aqui, nesse trecho. Se você não criar intimidade com o Senhor, você não tem que ter a força para falar não. Esse ano de 2025 vai vir tentações, vai vir provações, vai vir oportunidades para sair da graça. Se você não estiver próximo de Deus, você não vai conseguir manter a vida de santidade que Deus quer. Você vai cair, porque a intimidade com Deus, a aproximação com Jesus Cristo, o seu relacionamento com o Espírito Santo, que faz você ser forte para dizer não. Não é você que é forte, não sou eu que sou forte. É a presença de Deus em mim que me dá força para falar não para aquilo que a carne quer dizer sim. Os acomodados, irmãos, viverão como os pagãos. Os que buscam conhecer a Deus viverão em santidade. E esses que agradam o Senhor. Os que agradam o Senhor buscam viver em santidade. Que nesse ano de 2025 você possa aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando para viver uma vida santa, uma vida de santidade na presença dEle. Amém? O segundo ponto aqui que eu separei, e que é a continuação da leitura também de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é vivendo em amor. Viva em amor para agradar o Senhor. O versículo 9 e 10 diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Legal, né? Paulo aqui ele está elogiando os irmãos de Tessalônica, que eles fazem esse ato, né? Eles vivem vivem amando, né? Os irmãos, inclusive cita os irmãos da Macedônia aqui, mas ele também no final exorta, né? Não se esqueça de continuar progredindo, de continuar crescendo. Então, se você já ama o próximo, continue amando mais, continue crescendo nisso. Quando Paulo fala aqui do amor fraternal, irmãos, ele está falando especificamente sobre amarmos uns aos outros. Está falando do amor de irmão em Cristo, né? Então, o amor entre os irmãos na igreja. É o amor entre nós cristãos. Esse é o amor fraternal, né? Isso faz muito sentido e é de extrema importância. Por que é tão importante o amor fraternal? Por que você acha que é tão importante o amor fraternal? Lembra quando Jesus disse, lá em Lucas capítulo 11, versículo 17, que
todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. É arruinado. Por isso que se nós queremos ter um reino forte, que é o reino de Deus, que é a sua igreja, não pode haver divisões. Pelo contrário, tem que haver amor, amor fraternal. É desse amor que Deus está falando, que Paulo está falando aqui em Tessalonicenses, que Jesus estava falando. Que Deus falou muitas vezes sobre amarmos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós temos um reino forte, nós temos uma igreja forte. Se nós queremos ter uma igreja forte aqui no Campinho, precisamos amar uns aos outros. Irmãos, quando não há amor dentro da igreja, que é o reino de Deus, Jesus está dizendo será dividido, será arruinado. Olha só o quão isso é importante. A igreja não cresce. Quando não há amor, a igreja não cresce. É ruína, é divisão, é intriga, é briga. É briga. Isso começa com um grupinho aqui, um grupinho ali, uma fofoca, fala mal de um, fala mal do seu líder, fala mal do seu irmão, fala mal do pastor. Aí vai surgindo rancores, mágoas, intrigas, inevitavelmente divisões. Isso é ruim. Isso é ruim. Ruim para a igreja, ruim para você, para eu, que queremos agradar o Senhor e estamos fazendo isso. Então, viver em amor é você amar de fato, é você, quando vê alguém falando mal, é você cortar a pessoa. Isso não faz bem para a saúde da nossa igreja. Saúde espiritual da nossa igreja não vai progredir, nossa igreja vai continuar crescendo se continuar com essas conversas. Se você tem problema com algum irmão, vai lá, conversa com ele. Fala com ele. Busca o líder, o pastor, para intermediar. Mas não fique falando mal. Não fique fazendo fofoca, não fique criando grupinho. Isso, quem sai perdendo é o reino de Deus. Com divisões, com grupos. É o que Jesus falou, que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Será arruinado. O reino que se divide é arruinado. Se queremos crescer, se queremos obter salvação, precisamos amar aos nossos irmãos em Cristo. Ah, mas eu não vou com a cara dele. Ah, mas fulano é assim, fulano é assado. Precisamos amar. Esse é um mandamento de Deus para nós. Se você quer ter salvação, precisa amar, precisa perdoar, precisa ajudar os irmãos a viver em harmonia. Não gerar contendas, não fazer fofocas com a ideia de prejudicar o irmão, prejudicar o outro. Nós estamos aqui para se unir, para ir junto para o céu, viver eternamente junto. Como é que você vai viver eternamente junto com uma pessoa que você está falando mal? Você está criando fofoca? Então pense nisso. Esse ano 2025 nós possamos ser diferentes. Nós possamos falar não para fofoca, falar não para intriga, falar não para discernimento, né? Ter discernimento para falar não para essas coisas. Gálatas 6,10 vai falar: portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Deus ele nos convida para fazer o bem a todos, mas especialmente os da família da fé, porque é o da família da fé que vai viver eternamente com você no céu. Se você não consegue fazer o bem para essas pessoas, então não faz sentido. Nós vivemos aí como igreja, não faz sentido viver em união, em uma só fé. Então reflita nessa mensagem, como você tem amado o seu irmão na fé, como você tem cuidado do seu irmão da fé. Pense nisso.
E aqui é importante lembrar que não estou me referindo àquele irmão que está sempre ao seu lado, né? Que te ama de volta, que você tem já um relacionamento próximo. Estou me referindo àquele que de repente você não tem muito contato, que é mais distante, muitas vezes não tem ainda intimidade, por achar que fulano tem muitos problemas, às vezes a gente não se relaciona, né? Ou o fulano é velho demais, é novo demais, é imaturo demais. Então, a gente fica achando desculpa, né? Para não fazer o bem ao nosso irmão, para não nos aproximar, para não se envolver. Então, acaba evitando, né? As oportunidades para amar o nosso irmão. Então, não evite, abraça as oportunidades para amar. Abraça as oportunidades que Deus vai te dar nesse ano 2025, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar muitas oportunidades para amar o seu irmão. 1 João, capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim, o seguinte: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Olha só como que nós vamos diferenciar. Nós não, né? Como que Deus vai diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele quem não ama o seu irmão. Então, irmãos, vamos amar uns aos outros. Vamos praticar o amor. Não é possível agradar a Deus sem ter uma vida de amor dedicada ao seu irmão na fé. Então, olha essa frase: não é possível agradar a Deus sem ter uma vida de amor dedicada ao seu irmão na fé. Terceiro e último ponto que eu separei aqui: vivendo em honestidade. Que esse ano 2025 você possa manter esse foco, viver em honestidade para agradar ao nosso Senhor. Versículo 11 e versículo 12, olha só o que Paulo vai falar. 11 e 12. E se empenham por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, Paulo aqui está dando instruções de honestidade aos irmãos. E o que é honestidade? O que é ser honesto? Honestidade é você falar a verdade, é viver de maneira íntegra. Deus se agrada na honestidade porque Ele é o Deus da verdade e odeia a mentira. Deus se agrada da honestidade de pessoas honestas porque Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que odeia a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Como o próprio Paulo disse aqui, é necessário o cristão se esforçar para ser honesto. Não é a pessoa é honesta porque ela nasceu honesta. Não, tem que ter esforço, você tem que se esforçar para ser honesto. Precisa se esforçar para abandonar a mentira, o roubo, o engano, a hipocrisia. O cristão que é honesto dá bom testemunho. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12, fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Esse é o mandamento de Deus, o cristão. Dá um bom testemunho pelo modo de viver, a forma honesta que você vive. Provérbio 16, o cristão que é honesto, ele ganha a confiança de outras pessoas lá de fora, não só da igreja, não só dos líderes, não só um dos outros, mas também lá fora, de quem não é cristão. Provérbio 16, 3 vai falar: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Pessoas honestas e de bom caráter, todos querem por perto. Com Deus não é diferente. As pessoas gostam de estar perto de você. As pessoas gostam de conversar com você, se sentem à vontade com você. Pensa nisso. Isso é um indicativo
de como que as pessoas me veem, o modo com que elas veem você. Então, pessoas honestas, de bom caráter, geralmente eu gosto de ter por perto. E com Deus não é diferente. Deus não é diferente. Deus gosta de pessoas que são honestas, que são de bom caráter. Deus abençoa quem é honesto. Deus abençoa quem é honesto. Irmãos, se esforce para viverem em honestidade. Primeiro, porque agrada a Deus. Segundo, é um bom testemunho para os de fora que não conhecem a Deus. E terceiro, você terá a confiança e o respeito das pessoas aonde você passar. Então, olha só, 3 pontos importantes. Primeiro, porque agrada ao Senhor. Segundo, porque é um bom testemunho para aqueles que não conhecem a Deus. E os que conhecem também. E terceiro, você ganha o respeito por onde passar. Pense nisso. Viva em honestidade para agradar ao Senhor. Irmãos, a igreja de Tessalonicenses, com a ajuda de Paulo, estava caminhando para o crescimento. Então, o nosso desejo, eu falo nosso porque é o mesmo desejo do Jefferson, o mesmo desejo do Gustavo, da Elda, da Ivoneide, de todos os nossos líderes aqui da Igreja do Campinho, é que a igreja cresça. Para a igreja crescer, nesse ano 2025, você precisa agradar ao Senhor em algumas áreas de sua vida. Você precisa agradar ao Senhor no amor fraternal, amar uns aos outros, na vida de honestidade e também em uma vida de santidade. Busca agradar ao Senhor nesse ano, santidade, no amor fraternal e também na honestidade. E eu tenho certeza que a nossa igreja irá crescer. Irá crescer. Jesus morreu para que tenhamos vida. E não é qualquer vida. Ele não quer que sejamos medíocres, medianos, acomodados. Jesus veio para nos trazer vida em abundância. Em abundância. João 10:10 vai falar: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. Deus não quer te dar qualquer vida, irmãos. Não quer te dar qualquer coisa. A vida abundante que Deus nos dá por meio de Jesus passa por uma vida em santidade, uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Uma vida em amor fraternal, relacionamentos verdadeiros, sinceros com os irmãos. Não com falsidade, mas sinceridade. Uma vida de honestidade, de caráter exemplar dentro e fora da igreja. Essa é a chave para agradar a Deus. Tem muitas outras coisas que vamos encontrar na Bíblia que agrada o nosso Senhor. Mas eu vejo que esses 3 pontos, se nós focarmos nesses 3 pontos nesse ano 2025, nossa igreja, você, se você crescer, a igreja cresce. Então, eu falo nós, a Igreja do Campinho, vai crescer abundantemente. E Deus vai nos abençoar. Porque quando buscamos viver uma vida que agrada ao Senhor, Ele nos abençoa. Que Deus te abençoe e me abençoe com um viver agradável ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que essa mensagem faça morada no seu coração e que nesse ano 2025 possa gerar frutos bons, agradáveis, não para mim, mas para o Senhor primeiramente, para o nosso bom Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento e após a oração, te desejar mais uma vez um feliz ano novo, um feliz ano 2025 e que nesse ano nós possamos caminhar juntos como irmãos, como filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus, e seguir crescendo, seguir amadurecendo na fé do nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá oportunidades de sermos melhores para o Senhor.
Obrigado por esse ano 2025 que está iniciando hoje, Pai. Que o Senhor, Pai, coloca em nosso coração esse desejo, esse anseio, Pai, de agradar o Senhor a todo custo, Pai. Nós possamos viver uma vida de fato que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida, Pai, que tenha um relacionamento próximo de Ti, Pai, que nós não possamos só ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, mas que nós possamos conversar com Deus Todo-Poderoso, que nós possamos se relacionar com Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ensine, Pai, a viver também uma vida que agrade o Senhor no amor fraternal. Nós possamos amar, Pai, nossos irmãos, não só de boca, mas de ações, verdadeiramente, Pai. Que nós possamos amar o nosso irmão quando ele estiver longe de nós também. Que nós possamos ser, Pai, sinceros, verdadeiros, Pai, em nossos relacionamentos dentro da igreja, Senhor. Nos ensine também, Pai, a viver, Pai, uma vida que agrada ao Senhor na honestidade, quando ninguém está vendo. Que nós possamos continuar, Pai, nossos princípios de cristão diante do Senhor. Diante do Senhor, diante das pessoas, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe, Pai, o restante dessa semana. E que no domingo nós possamos, Pai, estar reunidos mais uma vez como igreja do Senhor para louvá-lo e aprender mais da Tua palavra. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que você fique na graça do nosso Senhor Jesus. Coloque essa mensagem no seu coração e vamos viver um ano de 2025 abundante, porque é o desejo de Jesus para a nossa vida, ter uma vida abundante. E essa vida abundante só está ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Beijão, um abraço, fiquem com Deus.